Eu acredito que vocês já devem ter percebido que a vida ela é marcada por lutas, discórdias também, problemas em geral, necessidades. Acabamos de fazer orações porque nós temos necessidades e problemas às vezes nos alcançam. Nós não vamos atrás desses problemas. Eles simplesmente nos alcançam. De forma que, tendo a vida tantas imperfeições por causa do pecado, nós, então, somos desafiados a olhar da forma correta para tudo isto e reagir da forma correta. A grande questão é como fazer isso? Nós temos visto em Filipenses que Paulo está conduzindo a igreja a Cristo. Cristo é o nosso alvo. Cristo é aquele que pode não só resolver os problemas, mas mais do que isso, é aquele que tem a vida eterna a nos dar. A nossa esperança, portanto, a nossa alegria. E quando nós olhamos para Cristo, temos os olhos fitos em Cristo, a forma como nós reagimos aos problemas, às necessidades, às lutas, é diferente de não estarmos olhando para Cristo, mas olhando para tudo ao nosso redor, ou mesmo para nós. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos fraquezas, debilidades, dificuldades e problemas, pecados. Quando nós olhamos para o mundo, vemos um mundo que jaz no maligno e que oferece tanta coisa ruim a ponto de nós nos desanimarmos tantas vezes. Portanto, é diferente a forma como nós reagimos quando nós olhamos para pontos diferentes. Porque os pontos diferentes oferecem para nós também motivações diferentes. Oferecem para nós mensagens diferentes. Oferecem para nós uma expectativa diferente. Qual é o alvo? Para onde você está olhando? Para quem você está olhando no dia a dia da sua vida? Nós vamos para Filipenses capítulo 4, versículos de 2 a 9. Filipenses 4, de 2 a 9. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tua palavra tão perfeita, tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos dá vida e vida em abundância, porque nos conduz a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso pedimos que o Senhor nos dê entendimento a cada um de nós e use-nos para a tua glória, a fim de anunciarmos a tua palavra com fidelidade e excelência sempre. Receba a nossa oração, é o que nós assim pedimos. Tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Sim. Amém. Paulo
motiva a igreja o tempo inteiro a olhar para Cristo, como nós falamos. De forma que, inclusive, desvie os olhos do que é mal. Não olhe para o que é mal, olhando somente para Cristo. Porque, como nós vimos anteriormente, até mesmo no meio da igreja, surgiram aqueles que, ele diz que eram inimigos da cruz de Cristo. E o destino deles era a perdição, porque o Deus deles é o ventre. Triste isso, e Paulo não fala com satisfação, mas ele diz até chorando, por ter descoberto pessoas assim, depois de terem conhecido a Cristo, ainda assim se fizerem inimigos do Senhor Jesus. Mas, no texto em que nós lemos, a partir do versículo 2, aparecem outras questões diferentes. Mesmo que a igreja conheça o Senhor Jesus, mesmo que eles andem com Jesus, veja que no capítulo de número 1, Paulo dá graças a Deus por tudo que recorda deles, ou seja, uma igreja que Paulo tem satisfação nela. Mas, observe no texto que o apóstolo menciona algumas exortações que apontam para necessidades de amadurecimento, ou seja, significa que a igreja tinha problemas, tinha lutas, tinha dificuldades. E aqui aparece uma dificuldade, uma luta. Ele diz que Evódia e Síntique estavam tendo problemas de relacionamento. Duas mulheres que, quando Paulo esteve lá, ajudaram na pregação do Evangelho, o ajudaram a fazer a obra como cooperadoras na obra do Senhor. Não sabemos exatamente o que elas fizeram. Nós sabemos, por exemplo, que Jesus, nos Evangelhos, tinha mulheres ajudando com o sustento. De forma que o ministério do Senhor Jesus teve patrocínio de mulheres que eram bem ou não de posses e que cooperavam. Não sabemos se esse era o caso delas. Talvez mais do que isso. Talvez elas tivessem levado Paulo para conhecer pessoas. Talvez elas tivessem auxiliado Paulo no evangelismo daquela cidade. De alguma forma, elas foram importantes no ministério do apóstolo. Só que agora, elas estavam tendo problemas. Elas não estavam se entendendo. É necessário resolver o problema. A primeira coisa que você observa é que Paulo está preocupado com isso. Ele não deixa isso para lá. Quando pessoas têm problema de relacionamento, elas precisam resolver. Nós nos acostumamos, por ser muito mais fácil, deixar para lá. Isso acontece entre irmãos de sangue, isso acontece entre marido e mulher, isso acontece entre amigos, isso acontece entre irmãos em Cristo. Quando aparecem problemas, as pessoas tentam deixar para lá, porque é mais fácil do que ir conversar, dialogar, pedir perdão ou tentar resolver uma coisa, ainda que o outro seja o culpado por aquilo que aconteceu. É necessário resolver, e ele roga para elas, para que elas pensem de forma concordante, de forma que elas se ajustem, porque ganha muito mais a obra do Senhor. Elas deveriam olhar mais para Cristo, a fim de conseguirem resolver os seus problemas. Sempre que aparecerem problemas na sua vida de relacionamento, olhe para Cristo, a fim de resolver o problema. Nós sabemos que Paulo está sempre apontando para Cristo, porque todo o seu diálogo aponta para quem elas eram, junto com outros, que tinham seu nome no livro da vida, diz o final do versículo 3. E logo em seguida ele diz, alegrai-vos no Senhor. Ao dizer alegrai-vos no Senhor, olha para o Senhor, olha para o Senhor Jesus, olha para Cristo. Se apareceram problemas, resolva esses problemas olhando para o Senhor Jesus. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós encontramos ou fraquezas, ou nós nos enganamos com a ideia de que somos justos aos nossos próprios olhos. Ou seja, tentamos nos justificar diante do outro. Resolva o problema. Sempre resolva. Quando nós não resolvemos os problemas, não apenas nós
temos um maior impasse, maiores dificuldades nos relacionamentos. Ou seja, aquilo que era pequenininho pode se aumentar, e aqueles que você apenas teve uma dificuldade pequena, daqui a pouco não consegue mais nem conversar, não consegue mais falar, e aumenta então a gravidade daquilo que poderia ter sido resolvido em Cristo Jesus. De forma que isso não agrada ao Senhor e prejudica a comunhão dos santos, mais ainda, também prejudica a obra. Veja, elas auxiliaram muito Paulo. Mas com certeza, por não estarem concordando, já não estavam mais trabalhando tanto quanto poderiam. Já não estavam dedicando tanto a vida quanto poderiam. Quando pessoas estão intrigadas, a obra do Senhor também é prejudicada no meio da igreja. É como tentar arrumar uma casa e, por estarem intrigados, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. E como é que as coisas vão ser resolvidas se um quer fazer de um jeito, o outro quer fazer de outro? Um quer colocar o armário aqui, o outro quer colocar o armário ali. Um quer que seja pintado de verde, o outro quer que seja pintado de azul. E assim ninguém consegue chegar num ponto para que a casa fique bonita. Ou seja, algo foi prejudicado, não é verdade? Ambos querem a casa bonita, ambos querem que tudo fique limpinho, mas não conseguem porque o relacionamento afetado por não concordância, por algum problema, faz com que a casa termine sofrendo as consequências. A igreja do Senhor Jesus sofre. Jesus disse que um reino dividido não subsiste. Não subsiste. Era importante que ela se acertasse. É tão importante para a igreja do Senhor Jesus que você se acerte, que as cartas de Paulo, de vez em quando, estão falando: minha gente, viva de modo digno do Evangelho, para o bem do reino, para a glória de Deus, para o bem da igreja, se ajeitem. Se você tiver problemas no relacionamento, converse com a pessoa. Mas como? Olhando para Cristo. Não olhe para você. Quando nós conversamos com pessoas que estão intrigadas e queremos resolver problemas, sempre entramos numa dificuldade. Qual é a dificuldade? Se conversamos com um, ele apresenta suas queixas. Se conversamos com o outro, o outro apresenta suas queixas. E nós então ouvimos que ambos estão certos. Porque todos os dois têm razão aos seus próprios olhos. E aí? Quem de fato está falando a verdade? Ou ambos estariam falando a verdade, mas não percebem que ambos estão errados em não glorificar a Cristo, não olhar para Cristo, não pensar em Cristo, mas estão pensando em si mesmos. Quando nós nos esvaziamos, como Jesus fez, e Paulo mencionou no capítulo 2, versículo de 5 a 11, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e pensamos em Cristo, nós então temos a capacidade de viver relacionamentos saudáveis. Os problemas de relacionamento, em geral, têm a ver com não olhar para Cristo. As pessoas estão cheias de si mesmas. Elas sempre têm razão. Elas nunca dão razão ao outro. Elas dificilmente querem ceder. Elas sempre querem se defender. E como ambos querendo se defender precisam atacar para que vençam a guerra, então se estabelece uma batalha. E o problema jamais é resolvido. É preciso resolver. Paulo está preocupado. Pense concordemente. Tem problemas de relacionamentos no meio da igreja do Senhor Jesus, ou mesmo em família? Resolva. E qual é o propósito de resolver? É dizer: olha aí, eu fui lá, eu sabia que eu estava certo. Eu venci a luta. O propósito não era saber quem estava certo apenas. Era fazer com que Cristo fosse glorificado no acerto. Cristo fosse engrandecido no acerto. Em que os dois entrassem numa concordância para a glória do Senhor. Pensem concordemente no Senhor. No Senhor. Paulo está apontando para Cristo. Paulo quer que eles olhem para Cristo. Porque o nome deles está no livro da vida. Logo são sal da terra, luz do mundo, escolhidos para dar glórias ao Senhor Jesus. Quando não se resolve, sofre toda a obra do Senhor. Resolva o problema. E Paulo pede ajuda. Ele pede para que o companheiro de jugo
aquele que recebe a carta e que está pastoreando a igreja, ajude aquelas duas mulheres a se entenderem. Veja a importância do papel pastoral para conciliar pessoas por meio de Cristo. O propósito é conciliá-las por meio do Senhor Jesus. De forma que elas, olhando para Cristo, vejam em Cristo o exemplo e também o propósito da vida. Faça isso. Olha mais para Jesus. Olhe menos para si mesmo. Olha mais para a glória de Deus. Olha menos para as suas razões pessoais. Olha mais para a obra de Jesus, que é importante, o reino que deve se expandir. E olhe menos para os seus interesses particulares. Porque quando o povo olha para seus interesses particulares, a obra do Senhor, ela é prejudicada. Quando as pessoas não olham para Cristo, mas para si mesmo, a igreja sofre, porque não estão glorificando a Cristo, mas esperam engrandecer a si mesmo. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus de tal forma que ele diz no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não fiquem com raiva, estão chateados, está com algum problema ali. Olha para Jesus, se alegre no Senhor Jesus. Paulo está preso, lembram? Ele está algemado, ele diz, minhas algemas. Ele está numa expectativa de ser liberto, mas sabia que, caso viesse a morte, também glorificaria a Deus. Ele está alegre, ele está satisfeito. A vida, mesmo marcada por lutas, não o desanimava, não o retardava na obra do Senhor, porque ele sabia que o viver era Cristo, o propósito da vida era viver para o Senhor Jesus. Alegrai-vos no Senhor. Como é que você está? Como você está? Você está triste, preocupado, angustiado, está repensando nos problemas da vida? Como é que você está? Alegrai-vos no Senhor. Mas como, pastor? Eu estou passando por problemas difíceis. Quer problemas como o relacionamento da Evódia e a Sintique que está abalado, quer problemas outros pessoais. Como eu posso ficar alegre diante de tudo isso? Jesus disse, e nós lemos hoje em Mateus 9, quando os fariseus perguntaram, por que não jejuam os teus discípulos? Ele disse, como podem ficar tristes aqueles que estão com um noivo? Né? E mesmo que Jesus tenha ido para a destra de Deus, esteja na glória, a palavra do Senhor diz que ele falou, eis que estou convosco até a consumação do século. Como podemos ficar infelizes quando temos o próprio Deus ao nosso lado dizendo, eu amo você, eu escolhi você, eu reservei um lugar maravilhoso para você, um novo céu, uma nova terra. Como podemos ficar infelizes? Às vezes vem lágrimas, às vezes vem uma certa tristeza quando somos apanhados pela vida com tribulações, com provações que parecem maiores do que nós. Mas para nós ficarmos alegres nesses momentos, é olhar para Jesus. Alegrai-vos no Senhor. Paulo está dizendo, olha, fiquem rindo à toa. Não é a unção do riso que está sendo propagada por aí. Ele disse, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no conhecimento de Deus, na certeza da salvação, no saber o que Cristo fez por você. Você sabe o que Cristo fez por você? Você tem consciência do que Cristo fez por você ao morrer numa cruz para salvá-lo? Você tem noção dele ter carregado as nossas enfermidades, as nossas dores, nossas angústias e derramado o seu sangue
para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, vida eterna. E no dia da ira nós sermos livrados do juízo do Senhor. Se você tem compreensão disso, então você pode ser plenamente feliz com Jesus. O que Paulo quer é que você olhe para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Cristo. Não desvie os olhos do Senhor. Como alguém que precisa ter um alvo certo diante de si, a fim de que acerte bem no meio, para que você se alegre no Senhor. Paulo é quem está preso. A igreja não está presa. Mas ele, que é prisioneiro, estava alegrando aqueles que estavam soltos. Como é possível isso? É possível porque Paulo está olhando para Jesus. Para quem você olha quando está doente? Para quem você olha quando está com problemas financeiros? Para quem você olha quando você está com dificuldades na vida? Para quem você olha quando você encontra tribulações? Para quem você olha quando as mais diversas lutas aparecem? Para quem você olha? Olha para Jesus. Mas qual é a diferença? É que olhar para Jesus é saber que Ele é o nosso Deus que nos amou e tem tudo sob controle. E tendo tudo sob controle, Ele é aquele que não nos desamparou, não. Ele não nos deixou diante das dificuldades. Ele não nos abandonou quando tínhamos problemas. Ele simplesmente nos assiste com graça e misericórdia e está nos amparando para nós podermos vencer as lutas da vida, a fim de que nelas, nas tribulações, aconteça aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 5, que a tribulação produza a perseverança, experiência e esperança. Alegre-se no Senhor. Quando estiver triste, lembra que ainda que morramos, viveremos com Ele para sempre. Ainda que soframos, teremos algo tão maravilhoso que Paulo diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada para nós. Alegre-se no Senhor. Alegre-se. Mesmo nos momentos difíceis, olha para Cristo. Olha para Cristo de tal forma que você possa dizer: Senhor, ajuda-me a me alegrar em Ti. Senhor, opera de tal forma no meu coração que eu não olhe para o que eu estou passando, mas olhe para aquele que me prometeu que esta vida passageira será substituída por algo glorioso, grandioso, maravilhoso, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que ainda não se desfrutou. Assim você se alegrará no Senhor Jesus. Alegre-se em Cristo. Ele é a nossa esperança. A nossa esperança no Senhor Jesus não é de uma vida aqui melhor, é de uma vida eterna, muito melhor do que tudo que podemos ter aqui. Ainda que nos momentos difíceis da vida o Senhor possa nos ajudar. Ele nos ajuda aqui, nos ajuda ali, nos fortalece, nos livra do mal, nos dá saúde. Tantas coisas Ele ainda nos dá aqui, nos faz tão graciosamente. Mas é preciso olhar para Cristo como quem espera algo maior. É preciso olhar para Cristo como quem espera algo superior, a vida eterna. Porque somente aquele que espera algo superior se alegrará nesta vida. Como uma criança que, no momento presente, se contenta com o pouco que tem e se alegra antecipadamente quando tem uma promessa de receber no seu aniversário algo muito melhor. Então ela fica ansiosa, ela fica na expectativa, ela fica desejando que aquele dia chegue. Paulo continua dizendo: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Seja a vossa vida, poderia ser traduzido por gentileza, cortesia, ou seja, o seu modo de viver agradável. O modo de viver agradável, sua vida agradável,
seja conhecida de todos os homens. Essa vida que é uma vida que é bênção, seja conhecida de todas as pessoas. Porque perto está o Senhor. O Senhor está conosco. Vivam a vida para a glória dEle. O Senhor está ao nosso lado. Vivam a vida para a glória dEle. Vivam uma vida que seja bom testemunho dEle. Ele está conosco. Você não está sozinho. Então vá vivendo para Ele. Vá glorificando o nome dEle. Porque Ele está conosco. E quando aparecerem as lutas, e aí o versículo 6 fala, não andeis ansiosos. É difícil lidar com a ansiedade. Me referi à ansiedade como expectativa da vida eterna. Aqui Paulo está falando de ansiedade como preocupação. Preocupação com as coisas da vida. É a mulher preocupada com a comida para oferecer aos visitantes da melhor forma possível. É o homem preocupado com o trabalho para ter o melhor possível para dar à sua família. São as pessoas que diante das lutas e tribulações da vida vão se preocupando e às vezes demasiadamente, de forma que perdem o sono, perdem o ânimo e desfalecem de ansiedade. Todo mundo tem problema. Você tem problema. Eu acredito que não é preciso eu tentar chutar aqui se você tem problema. É difícil dizer quem não tem problema. Todos temos problemas, todos. A grande questão não é se temos ou não problemas, é como lidamos com eles. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu preciso lembrar, olha para Cristo, olha para Jesus diante do problema. Como? Ele diz, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Mas, irmãos, vocês estão com necessidades, estão com problemas, algo está afligindo o seu coração. De que adiantará ficar ansioso? De que adiantará ficar preocupado? O seu alvo não é Jesus? Você não está esperando a volta dele? Não está desejando que ele venha para nos buscar? Peça para ele, em vez de estar preocupado e ansioso, coloca diante de Deus. Perto não está o Senhor? Então, sejam conhecidas todas as suas necessidades diante do Senhor. Coloca diante dele, como uma criança. Quando uma criança tem uma necessidade, ela não chega para pai, mãe, avô, avó, tio, tia, aqueles que estiverem mais perto, que estiverem disponíveis ou responsáveis por eles no momento. E as crianças chegam e dizem o quê? Tio, estou precisando disso. Avô, avó, pai, mãe, seja quem for. E colocam diante deles as suas necessidades. Não é verdade? Vocês perceberam que, mesmo que possa acontecer, é raro uma criança ficar ansiosa quando ela tem uma necessidade básica da vida. Por exemplo, você não vê criança preocupada com a roupa, não é verdade? Você não vê criança preocupada com a comida. Você vê criança numa expectativa exagerada quando alguém promete um presente. Aí você vê uma criança com uma ansiedade para receber aquilo que fora prometido. Mas com respeito às necessidades básicas da vida, você vê uma criança preocupada? Você não vê uma criança preocupada. Ela simplesmente sabe que os pais que as amam estarão dando aquilo que elas precisam no devido tempo. Elas recebem roupa, elas recebem comida. Elas não ficam preocupadas. Mas por que elas não ficam preocupadas? Porque elas têm tamanha confiança nos pais. Elas sabem tão bem que os seus pais cuidam dela, que elas simplesmente esperam. Simplesmente recebem. Elas simplesmente vão aguardando a cada dia aquilo que elas precisam. Não é verdade? Por que nós somos assim? Já que Deus, o nosso Senhor, tem cuidado de nós, como diz o apóstolo Pedro, já que Deus nunca nos desamparou, já que Deus tem cuidado de todas as nossas necessidades, em todos os aspectos, de tal forma que Davi, no Salmo 37, diz assim: já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Tamanha era
a provisão de Deus em todos os momentos da vida do povo dele. E este mesmo Davi, que foi moço e agora naquele momento está velho, é o Davi que foi perseguido por Saul, teve que viver peregrinando pelo deserto, fugindo daquele homem que tentava matá-lo tantas vezes, e ele mesmo tendo que viver muitos dias no deserto, não foi desamparado. Ele viu a provisão do Senhor por mão de muitas vidas que Deus usou para abençoar ele e os seus homens que com ele estavam. Devemos aprender a confiar em Deus como uma criança confia nos seus pais. Ela não fica todo dia preocupada. Será que eu vou ter comida hoje? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter roupa? Será que eu vou conseguir as coisas que eu preciso? Ela não fica preocupada. Ela simplesmente deixa os pais conduzirem. Elas vão vivendo. Elas vão vivendo. Viva confiando no Senhor. Olha para Cristo. Os filhos olham para os pais e veem que neles há fiel provisão e descansam. Nós devemos olhar para Jesus e, tendo visto nele a fiel provisão, descansar. A sua palavra é fiel e ele disse que nunca desampara o seu povo. O Senhor tem cuidado de nós. Então descansa nele, não fica ansioso. Olha para Jesus, não olha para você. Olha para Jesus, que tem cuidado de nós. E ele diz que, se você fizer isso, aquilo que nós vemos nas crianças, que brincam, se divertem, estão nem aí para a vida. Por elas viveriam brincando todo o tempo, o dia todo dia. Não é verdade? Ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Adulto preocupado, agitado, preocupado com o dia de amanhã, preocupado com o que vai acontecer, preocupado com as necessidades, não tem paz. Não há paz. Não dorme. A preocupação não deixa aquietar o coração. E aí, nesse momento, precisamos lembrar de Israel. Quando no deserto Deus mandava o maná todos os dias. Lembram? Para que Israel aprendesse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Deus não dava pão para um mês, nem mesmo para uma semana. Ele mandava o pão e a carne todo dia, regularmente, para que Israel confiasse no Senhor, esperasse nele e estivesse então olhando somente para ele. Da mesma forma, olha para Jesus, para que você tenha paz. Se você está sem paz no coração, se está preocupado, a mente não se aquieta e não consegue dormir, é porque está precisando olhar mais para Jesus. Olhar para Jesus e descansar em Jesus. Olhar para Jesus e confiar em Jesus. Olhar para Jesus e lembrar que Jesus nunca desamparou o seu povo, nem mesmo nos mais difíceis dias da vida de seu povo, como Israel, quando peregrinou no deserto, 40 anos. E nem mesmo as sandálias dos pés, a roupa que vestia, se envelheceram, porque Deus cuidava do povo. A paz do Senhor está relacionada à sua confiança no Senhor. Você confia no Senhor? Você confia verdadeiramente como uma criança? Lembre que Jesus disse, é preciso ser como uma criança para entrar no reino dos céus. É preciso se entregar ao Senhor como uma criança. Entregar mesmo. Se você entregar o coração e a mente ao Senhor, encontrará neles paz. Porque não terá preocupações com a vida. Jesus diz que Deus sabe de tudo que nós precisamos. Portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus nunca esqueceu da gente. Tanto não esqueceu que quando você era rebelde, fazia as coisas do seu jeito, vivia para satisfazer os seus prazeres, não estava nem aí para Deus,
aprontava as 1001 coisas que esse mundo poderia estimular você a fazer, e então se entregava a uma vida completamente longe do Senhor, mesmo naqueles dias, Deus não estava ausente. Como nós sabemos? Você está aqui. Deus nos amou, diz Paulo em Romanos 5,8. Antes de o conhecermos, Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando estávamos no mundo, Deus já nos amava. E nos amou tanto que Ele nos atraiu para seu Filho Jesus, o único que poderia nos salvar, o único que poderia nos dar vida eterna, o único que poderia nos dar esperança, paz e amor no presente e a glória no porvir. Tamanho o amor de Deus por nós. Como duvidar deste amor? Como duvidar de um amor incondicional que vem ao nosso alcance, mesmo quando nós não merecemos, ou não buscamos, ou nem mesmo buscamos? Você quer ter paz no coração? Quer estar tranquilo? Então precisa descansar no Senhor Jesus. Olhar para Ele. Olha para Jesus. Só para Jesus. E entrega tudo a Jesus. Mas pastor, eu estou olhando para Jesus, mas apareceram problemas. Faça como já foi dito. Simplesmente entrega a Ele. Senhor Jesus, estava tudo paz, tudo bem, e de repente apareceu um problema, mas eu não quero me preocupar demasiadamente. O Senhor pode cuidar dos meus problemas, o Senhor tem tudo nas tuas mãos. Deus me dá capacidade de resistir ao problema, vencer as lutas e continuar olhando para o Senhor, de forma que eu continue tendo paz no coração. E assim você segue em frente. De forma que também a obra do Senhor não é impedida. Porque assim como problemas nos relacionamentos atrapalham a vida da igreja, prejudicam a obra do Senhor, pessoas que estão sem paz no coração também terminam não produzindo adequadamente. Não é verdade? Quando nós não estamos com paz, não conseguimos estudar bem. Quando nós não estamos com paz, nós não conseguimos trabalhar bem. Não é assim? A gente não consegue fazer as coisas bem feitas. Por quê? Porque nós não estamos bem. Então, é importante que tenhamos paz no coração, olhando firmemente para Cristo, para que também sejamos produtivos, vivendo uma vida abundante, frutífera para o Senhor. De forma que, se a igreja for formada por pessoas sem paz no coração, a igreja terá pessoas que não trabalham, que não conseguem evangelizar, que não conseguem fazer a obra, que nem conseguem adorar a Deus, porque estão no culto, mas estão pensando no dia de amanhã. Domingo, em pleno culto, para louvar a Deus, orar ao Senhor, ouvir a palavra e estão pensando amanhã. E amanhã eu tenho que resolver isso, amanhã eu tenho que pagar a conta tal, amanhã eu tenho que ir lá não sei aonde, amanhã eu tenho que fazer não sei o quê, amanhã eu tenho... Está no meio do culto, está adorando a Deus, mas não consegue desligar a mente, preocupado com os problemas, com conta para pagar, com problema para resolver e coisas assim. O que é isso? A mente e o coração não estão em paz. Não estão em paz. Portanto, a paz no coração do povo de Deus, por confiar totalmente no Senhor Jesus, também é importante para a igreja, para a vida do povo de Deus, para a obra do Senhor. Porque o povo que confia em Deus e por isso está em paz, adora a Deus sem se preocupar com nada. Glorifica a Deus sem estar com a cabeça em outro lugar, pensando em outras coisas. E, naturalmente, louva ao Senhor, entregando tudo que é, tudo que tem nas mãos dele. Evangeliza as pessoas sem estar preocupado com os problemas da vida. Então, alcance paz na mente, no coração, confiando em Jesus, descansando em Jesus. E ele diz, por fim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se eu tiver alguma virtude, for louvável, é isso que deve estar na nossa mente e no nosso coração. Essa mesma mente que deve estar em paz por confiar no Senhor, esse mesmo coração que deve se alegrar em Cristo, por estar olhando só para Cristo, essas vidas que devem estar vivendo uma vida agradável a Deus, porque estão olhando para Jesus, devem ter tudo que for agradável a Deus na mente, pensar somente o que é bom e agradável ao Senhor.
o que não é bom e agradável ao Senhor, não coloque na mente. Não deixe entrar. O mundo tem tentado encher nossas cabeças de coisas ruins. Desenhos, filmes, literaturas diversas, propagandas, músicas. Aonde nós vamos, sempre tem alguma coisa ruim, suja, feia e desagradável. O mundo quer sujar nossa mente, porque mentes sujas terminam se tornando oficinas do diabo. Mentes limpas, elas são boas para Deus trabalhar. Elas são boas para Deus operar, porque elas são o ambiente certo para o Senhor. Mentes limpas, elas abençoam em palavras, porque a boca fala do que o coração está cheio. Mentes limpas falam coisas boas e agradáveis ao Senhor. Mentes limpas, elas fazem coisas boas e agradáveis ao Senhor, porque é do nosso coração, aqui poderíamos entender como mente e coração, tendo em vista a ideia da integridade do ser humano, como os judeus entendia, como Paulo, portanto, entendia. Nós tendo a mente e o coração, ou seja, os nossos ideais, aquilo que nós sentimos, pensamos, que nos move a falar, que nos move a agir, se isto estiver limpo, fará com que tudo que sai de nós seja limpo também. Então pense aquilo que é bom. Como tirar boas palavras da boca? Como tirar boas ações da vida? É só ter bons sentimentos, pensamentos. A mente e o coração estarem assim, limpos. Porque se nós deixarmos o mundo sujar, então dificilmente vamos ter boas palavras ou boas ações. Dificilmente. Então não deixe o mundo sujar. Como? Outra vez, olhe para Cristo. Se você olhar para Jesus, só encontrará aquilo que é puro, bom, amável, santo e agradável. Se você olhar para Jesus, encontrará apenas aquilo que é bom. E encherá sua mente e coração com o que é bom. Suas conversas com as pessoas serão conversas boas, agradáveis, limpas, santas, abençoadoras, edificantes, porque vocês têm isso no seu coração. Sua mente e seu coração estão cheios de coisas boas que você viu em Cristo, ouviu de Cristo. Assim como Paulo. Paulo diz que o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim. Ou seja, ele viu em Cristo tudo isto e quer que a igreja, por meio do exemplo dele, então também possa praticar aquilo que é bom e agradável que eles viram em Cristo. Olha para Jesus. Não olha para você. Não olha para o mundo. Não olha para outras pessoas. Olha para Jesus. Porque só Jesus pode dar a você, de fato, tudo que é puro, bom, santo e agradável a Deus. Para que você encha a sua vida daquilo que é para o louvor da glória do Senhor. A sua vida será bênção, cheio da alegria do Senhor, de bons relacionamentos, cheio de confiança no Senhor, de forma que possa viver em paz, servindo abundantemente. Porque uma igreja que sabe lidar com seus problemas em Cristo, que vive alegre em Cristo, mesmo nas lutas da vida, e que confia tudo que é a Cristo, porque sabe que dele vem todas as coisas, é uma igreja que tem tudo para ser frutífera, produtiva. Uma igreja que está cheia de Cristo, que tudo que tem no seu coração tem a ver com Cristo, é uma igreja que tem Cristo para dar às pessoas. O que cada uma dessas pessoas precisa é de Cristo. Então encha a sua vida de Cristo, para que possa transbordar Cristo para elas. E então, com suas palavras e ações, mostrar o caminho à vida eterna
por meio de Cristo Jesus.